Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Agradeço imensamente aos meus amigos aqui, o Alexandre, ao Marcelo Magalhães, pelo generoso convite. É um prazer enorme também estar com amigos, pessoas a quem tenho muito apreço e admiração. E foi bom que a cadeia aí de apresentações passasse do teórico para o direito aplicado e os casos concretos, né? Porque o que eu vou falar aqui vai ser na base de cases, né? A gente analisar um pouquinho e trazer a reflexão e também saber como pensam os julgadores lá no CARF, para saber se a gente vai, de repente, ter que discutir no judiciário mesmo, com certeza, já antecipando uma previsão, ou se há chances de prosperar no CARF, ou como eu vou conduzir operações ainda em curso ou ainda não realizadas, né? Eu vou falar de dois casos, seriam três, mas dois casos, que é o caso de Pio e o caso Viacol. Eu falo pelo nome das empresas porque os acórdãos são públicos, né? E o terceiro caso seria o SS Towers, que é o que já se referiram tanto a Fabiana quanto o Luiz Flávio. E esse eu não vou poder me referir também, exatamente porque o acórdão da Câmara Superior, a que se deu, é o primeiro da Câmara Superior que se dá, dos recentes, a que se dá provimento, não, negou-se provimento de recurso da Fazenda e reconheceu-se a operação feita pelo contribuinte, mas como o acórdão não foi publicado, inclusive há uma declaração de voto aí feita pela conselheira Edeli, e o voto vencedor ficou a cargo da conselheira Cristiane Costa, né? Mas muito em breve deverá ser publicado. Vou citar o número dos acórdãos aqui do que a gente tratar, caso queiram anotar, né? Mas antes de falar aqui desses dois casos, uma pequena pincelada sobre o artigo 22, sobre uma erronia redacional cometida pelo artigo 22, e que não sei se todos já perceberam. E também sobre o entendimento dado por ienes da Receita, uma, inclusive, recentíssima. A recentíssima eu já vou falar em breve, a recentíssima é de 1996, tá? Ainda em vigor. Bom, o artigo 22, acho que todos conhecem, então eu não vou lê-los por inteiro, mas eu vou ler o parágrafo que trata ou que contém essa erronia redacional. A gente sabe, resumindo, o artigo 22 é da Lei 9249 de 95, né? Para só permitir a devolução de capital aos sócios acionistas a valor contábil de mercado. Muito bem. Com isso, ele eliminou uma celeuma gigantesca que havia. É como se fosse uma jogada de toalha da União para falar, olha, vamos parar. Não vamos ficar mais discutindo, brigando isso, sobretudo no judiciário, sobre, olha, redução de capital, isso daí é alienação ou não, e, portanto, configura ou não um DDL, distribuição disfarçada. Não, chega. Eu vou admitir que você faça a devolução de capital entregando bens ou direitos, né, a valor contábil. Tudo bem, mesmo que ele seja notoriamente inferior de mercado. Não vai ter mais problema, tá bom? Então, a gente para com essa discussão. Eu vou falar um pouquinho só, porque que eu acho até que não tem nada a ver, a rigor não deveria ter nada a ver com DDL, isso daí eu vou falar também, uma pincelada. Mas o parágrafo que diz, contém essa ironia, é o seguinte, pode ser devolvido ao valor de mercado ou valor contábil. Aí ele disse, olha, primeira, aspas, inovação, legal. Olha, se fizer a devolução de capital ocorre em que casos? Fundamentalmente dois, né? Ou, para não dizer só exclusivamente dois. Redução de capital ou dissolução e liquidação, ou seja, na fase de liquidação. Muito bem. Se a devolução de capital, seja por redução, dissolução e liquidação, for feita com entrega de bens do acervo
a valor de mercado, quem tributa o delta, a mais-valia, e qual mais-valia? A mais-valia entre o valor contábil e o valor de mercado pelo qual está sendo entregue, é a devolvedora, a pessoa jurídica que transfere o bem. Tá? Essa é uma inovação. E não a receptora. Na receptora, não se tributa. E se for a valor contábil? Aqui é que vem o ponto, o equívoco redacional. Quando o receptor for pessoa jurídica. Parágrafo 2º do artigo 22. Para o titular sócio-acionista, pessoa jurídica, os bens e direitos recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo valor contábil da participação ou valor de mercado, conforme avaliado pela PJ que estiver devolvendo o capital. Aqui está a ironia. Ele está falando o quê? Serão registrados pela receptora pelo valor contábil, não dos bens, ou não do o valor contábil pelo qual está sendo entregue o bem ou o direito, mas valor contábil da participação. Hã? Da participação? Nada a ver. Zero. Nada a ver. Aí, agora, percebendo isso, é óbvio que a leitura que eu tenho que fazer a esse dispositivo é reconhecer que, olha, ele está querendo dizer se for a valor contábil, o receptor vai registrar pelo valor contábil pelo qual a distribuidora entregou, e não pelo valor contábil da sua participação receptora. Óbvio, né? Pois é, deveria ser. Aí eu vou naquela tal IN, eu falei, IN recentíssima, que ainda está em vigor, 11 de 96. A IN 11 de 96, muito sabiamente, cometeu umas esquisitices, algo curioso. Eu não gosto de ficar criticando muito ele, mas, enfim. Ela falou o seguinte, é muito curioso porque, repito, não só a IN não foi revogada, como seus artigos não foram revogados. Artigo 60 e 61. 60, basicamente, repete o artigo 22 da lei, e interessa o 61. No 61, ela falou o seguinte, aqui, primeiro, tratando dessa parte mesmo que a gente está falando, acabou de dizer, dessa ironia. Ela falou, se a devolução for feita a valor contábil, tá bom? No caso de receptora pessoa jurídica, caso a sua participação societária tiver sido adquirida por valor inferior ao VP, ou seja, valor patrimonial, olha, esse delta vai ser receita tributável sua, e você tributa. Então, IN aqui nessa parte, quando eu compro com, vamos chamar, só para facilitar, imaginando que a empresa investidora, ela map o investimento. E na velha contabilidade, só para simplificar o raciocínio, então ela comprou com deságio. Né? Então quando comprou com deságio, aqui a IN, a receita, interpretou bem, né? Não é pelo valor da participação, óbvio. Se o cara entregou uma laranja, é lógico que ele vai receber uma laranja. Ele não pode falar, eu estou entregando uma laranja, valor contábil, e você recebe uma banana, registra banana. Não, que é o valor da participação societária. Aqui ele interpretou certo aquela ironia legal. Tá bom, mas e se for com o antigo ágio, ou seja, com mais-valia? A perda de capital é dedutível? E ela não fala nada, né? É verdade, não fala nada. E pode parecer uma babaquice isso daqui, mas, concretamente, houve litígio sobre isso, tá? No antigo, não era nem no CARF, no antigo primeiro Conselho de Contribuintes. Por que houve lide? Houve lide de um caso em que houve dissolução e liquidação de uma PJ. E a investidora tinha esse investimento registrado, era avaliado por MEP, e tinha um ágio. Bom, extinguiu a PJ, ele recebeu o acervo a valor contábil, e o valor contábil era o quê? Menor do que o valor da participação, evidente, porque a participação é o VP mais, ou seja, o valor patrimonial, mais o delta de ágio. Então, a pessoa jurídica deduziu o ágio, delta. Simples caso de aplicação combinada do artigo 33 do Decreto-Lei 1598/77, né, que estava no RIR 99, agora do RIR 18, não me lembro agora o artigo ainda, mas no RIR de 99 era o artigo, acho que 426, Bom, o importante é que é o artigo 33 da Decreto-Lei 1598. E o contribuinte acabou perdendo por qualidade. Teve que discutir isso no judiciário.
Olha que loucura. Bom, o outro aspecto aqui, que eu já vou terminar, antes de entrar nesses dois casos, na devolução de capital, e aqui é interessante, dessa mesma IN, que eu estou falando da IN, é o artigo 61 da IN 11 de 96. Tá? É o mesmo artigo, e ele fala da pessoa física. Quando ele foi falar da pessoa física, ele fala o seguinte, olha, se a participação societária for adquirida por valor inferior ao patrimonial, tá? E a devolução de capital estiver sendo feita a valor contábil, e se o investidor é pessoa física, tá bom? Olha, pela lei, ele tem que receber, se ele está entregando laranja, ele tem que registrar laranja. Portanto, se o valor contábil do acervo que ele está recebendo é maior do que o valor da sua participação societária que está sendo extinta, naturalmente seria ganho, né? Mas aqui não, a IN fala, olha, fica a seu critério, ele deu uma opção para a pessoa física. Ele fala, olha, você pode registrar pelo valor pelo qual houverem sido recebidos, o que é o óbvio, é o artigo 22, tributando o ganho de capital, ou, alternativamente, colocar na sua declaração pelo valor que estava na sua declaração. Nossa, ele deu até essa opção. Data vênia, me parece que aqui ele foi além da lei. Pró-contribuinte, mas foi. Mas não para aí, não, para a pessoa física. Não sei se todos perceberam, mas tem uma IN posterior a essa, IN 84 de 01, muito famosa, porque é a IN do ganho de capital de pessoa física. No artigo 29 da IN, no inciso 3 do caput do artigo 29, ele vai além para falar, o artigo 29 da IN 1084-01, ganho de capital de pessoa física, fala, olha, o que no ganho de capital pode ser excluído. Aí ele fala, olha, na determinação do ganho de capital sujeito à incidência do imposto, são excluídos ganhos de capital decorrentes de restituição de participação no capital social mediante entrega à pessoa física, pela pessoa jurídica, de bens ou direitos de seus ativos avaliados a valor contábil. Ou mercado. Mercado tudo bem, porque a gente já sabe, a própria lei fala, ó, que devolve, que tributa. Mas o valor contábil, opa! Então, quer dizer que se a pessoa jurídica tiver adquirida por valor inferior ao valor patrimonial, e aqui tanto faz, e aqui ele avalia por custo mesmo de aquisição, mas ele recebe por um acervo, mesmo por valor contábil, que é o valor maior, essa IN está falando que você não tributa, inclusive. Não muita gente aparentemente percebeu isso, e tampouco o fisco. Por quê? Porque mesmo com a IN 1500, hoje em vigor, aquela IN gigantesca de PPF, isso daqui não foi revogado, não. Também me parece que extrapolou a lei, mas é a IN. São duas INs. Muito bem. E a IN 1700 agora, depois do 12973, e eu já vou encerrar essa parte aqui, para a gente entrar nos casos concretos. Ela repetiu basicamente o que está na IN 11 de 96 para PJ. Ele fala, o caso, vamos chamar de aquisição vou usar o velho termo, com deságio, para falar que se receber a devolução de capital for valor contábil, você recebe corretamente, obviamente, pelo valor pelo qual está sendo entregue, ou seja, pelo valor contábil do bem ou direito, e não pelo valor contábil da participação, tem nada a ver, e, portanto, o delta você ganha, você tributa, é ganho tributável. Só que, de novo, é lógico, ele se omite no caso do com ágio. Com ágio, aí eu vou ter uma perda, deduz? Não fala nada. Tá? E, para finalizar essa parte, antes de começar o caso de Pio e Viacol, é o seguinte, lembra que a gente falou do DDL, a questão que passou, portanto, por isso o próprio regulamento do imposto de renda 99/99 excluiu das hipóteses de DDL, no artigo 464, essa hipótese em que a chamada alienação de bem por valor inferior ao valor de mercado ao seu sócio acionista, ele fala, quando se tratar de devolução de capital ao sócio. Né? Mas por que eu tinha falado, antedito, havia eu me antecipado a dizer que nada a ver com DDL a rigor? Nada a ver com DDL a rigor na minha concepção, na verdade. Por quê? Porque, primeiro, quando eu falei inovação, a tributação se dá na pessoa que devolve, procede a devolução de capital, contabilmente, a pessoa que procede a devolução de capital, os professores Alexandre, Fábio e Silvia estão aí, podem me corrigir,
ela não apura a receita, ganho. Isso daí não transita por conta de resultado porque ele está fazendo redução de capital. O efeito em conta de resultado é na receptora. Por isso que a tributação, falei de verdadeira inovação legal alhures, logo no começo, porque ele tem que fazer isso via adição, porque não é receita isso, para quem procede a devolução. E quando eu falei não é nada a ver com DDL a rigor, porque, na minha concepção, DDL, o que é perneta por causa dos dividendos que são isentos, por enquanto, né? DDL foi o quê? A regra de DDL foi para apenar na perna da pessoa que procede distribuição disfarçada de lucros. Ou seja, para mim é uma simulação relativa. Aparenta distribuir lucro quando, na verdade, está praticando outro negócio. Isso daí ele tem que apenar na pessoa que distribui, quando ele, com a veste de distribuição de lucro, ele está praticando outro negócio que afete o resultado dela, tributável. Aí sim, manda adicionar ao lucro líquido a diferença entre o valor de mercado e o valor pelo qual foi, por exemplo, o bem alienado ao seu sócio. Ué, mas eu acabei de dizer que quando você faz devolução de capital e entrega alguma coisa por valor maior ou menos do que o valor contábil, o ganho não é receita. Receita vai ser lá na receptora. Para que procede a devolução, não tem efeito no resultado. Então, se ele alienar por valor inferior ao de mercado, como o artigo 22 da 9249 agora permite, o que tem a ver com DDL? Para mim, na verdade, não teria nada a ver com DDL, porque, tá bom, você está distribuindo disfarçadamente lucro, pode até ser, mas não tem efeito no resultado, no lucro tributável da pessoa que distribui. Por isso que não deveria ter, a rigor, efeito zero. Tal como, aí eu faço uma pergunta para os senhores. E se uma PJ distribuir dividendos in natura, tá bom? Isso não é redução de capital. E dividendos in natura, então, entrega um ativo por valor contábil e que está subavaliado, ou seja, valor menor do que o de mercado. É caso de DDL, então o fiscal pode atuar e falar adiciona ao lucro líquido? Na literalidade do artigo 60 do Decreto-Lei 1590 de 77, que traz a hipótese de DDL, sim. Mas, para mim, a meu ver, interpretando corretamente, adequadamente, não. Ué, não impactou o resultado dela, nunca iria... Ostensivo ou disfarçadamente distribuindo lucro, não ia impactar o resultado dela, então? Porque o negócio escondido, oculto, real, que não seria... enfim, nesse caso é dividendos, tudo bem, está alienando por valor inferior, mas não afeta seu resultado, então não deveria afetar ou ser caso de aplicação da regra de DDL. Bom, agora vamos lá ao caso Vialco e caso de Pio. Caso Vialco, primeiro caso, o Vialco. Eu vou começar como a turma ordinária decidiu, tá? E aqui o que é importante é a descrição fática, a situação do caso, dos casos concretos aqui. No caso Vialco, o que aconteceu foi o seguinte. Essa empresa Vialco Construções, ela ia vender uma participação na SP Vias, isso, concessão, tá? Para fazer isso, primeiro ela constituiu uma SPE, né, fazendo o chamado jargão drop-down, né? Então, ela pegou a participação societária que tinha na SP Vias e conferiu ao capital da Vialco. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu estou falando certo da hipótese. Isso, é isso mesmo. Vialco. Exato. Ela conferiu ao capital a participação na SP Vias a valor contábil para uma nova empresa chamada Vialco SPE, tá? E, ato contínuo, ela reduziu o capital, a Vialco, entregando em devolução de capital ao seu sócio a Vialco SPE, portanto, que contém a SP Via. E aí, a pessoa física vendeu a Vialco SPE, ou seja, a SP Vias, né? Bom, a fiscalização, ela autuou alegando o seguinte, aqui passa a ser importante. De fato, um primeiro ponto, conforme consta aqui no relatório do voto vencido,
Primeiro, desculpa, eu não falei o acórdão da turma ordinária. 1402-2772, tá? Da segunda turma, que é da segunda turma ordinária da quarta Câmara, da primeira sessão. O voto, o relator é o conselheiro Caio Quintela, um excelente conselheiro por quem eu tenho grande admiração, e ele fez um belo trabalho, aqui o voto dele está muito bem fundamentado. E aí, quando ele fala no seu relatório da descrição do TVF, ele chega a colocar alguns adjetivos. O TVF é muito pobre, breve, né? E, de fato, parece que é, pela descrição que ele faz. Só que a acusação fiscal, ela se funda num suposto planejamento abusivo. Nenhum momento no TVF é dito simulação, tá? Não houve acusação de simulação aqui. Não obstante não tenha havido acusação de simulação, o auto foi lavrado com multa qualificada, ou seja, com a representação para fins penais, alegando que, por ter sido abusivo, o abuso virou fraude. Tá? Muito bem. Diante do TVF, que é o coração do auto de infração, né, o relator, o Caio Quintela, ele fez uma análise minudente, muito bem fundamentada, mas ele focou muito no aspecto, na etapa do drop-down, ou seja, na conferência ao capital da participação da SP Vias para a SPE, falando que, na verdade, aí não tinha vício nenhum, problema nenhum, nem sequer abuso, né? E que o TVF em nenhum momento consegue descrever e descreve qualquer problema ou irregularidade, não estou falando ilegalidade ou invalidade, né? Vícios de licitude, mas de regularidade, irregularidade, que seria que o abuso traduziria, mas ele não fala. E, afinal, conclui. Então, como a redução de capital em si, a valor contábil, aqui nenhum problema, porque basta seguir o rito, deve-se dar provimento ao recurso voluntário. Muito bem, o voto vencedor, ele diz o seguinte, na verdade. Nesse ponto, sem entrar no mérito do acerto ou não da decisão do relator, o voto vencedor diz, olha, o centro de gravidade não era a constituição da Vialco, mas sim a etapa seguinte, quando ele pegou a Vialco SPE e entregou para o sócio, a pessoa física, para ele vender, né? De fato, o centro de gravidade é esse. E assim foi. E aí, o voto vencedor se funda no quê? Reconhecendo que houve o abuso. Abuso no quê? Abuso no procedimento da redução de capital. Abuso na aplicação do artigo 22 da 9249. Vamos ver isso daí. E derrubou a multa qualificada. Claro, tinha que derrubar. Bom, Câmara Superior. Tá? O que aconteceu na Câmara Superior? Na Câmara Superior, foi revertido, tá, o julgamento. Eu estou aqui com a cara de pio, vou ter que pegar o caso Vial. Na Câmara Superior, o julgamento foi revertido e foi por voto de qualidade. Né? Agora, tem um aspecto que não foi relatado na turma ordinária, e como não tenho acesso aos autos, eu tenho que me fiar na descrição, tá? Só um momento, desculpe. O voto vencedor, esse caso aqui eu falei que tinha sido por... Isso, foi por qualidade mesmo. O voto vencedor, ele traz excertos do acórdão da DRJ, que supostamente se fiaram no TVF. E aí, há mais dados aí presentes. Tá? Quais dados? Dados presentes aqui são os seguintes. Olha, antes de se constituir
Eu falei vial com SPE, eu acho que eu falei, eu reduzi para pessoa física, desculpa, não é, nesse caso o vial não foi reduzir para pessoa física, foi reduzir para uma pessoa PJ uruguaia, estrangeira, chamada Interban, tá? Me perdoe. O pessoa física é o outro, da DPIL. A conselheira Edeli, ela traz aspectos fáticos aqui, carreando da decisão do voto vencedor do DRJ. Tá? Eu tenho enorme admiração pela conselheira Edeli, fui contemporâneo dela, e aí, depois ela saiu, foi para a turma de especialistas e voltou para o CARF, presidindo justamente a segunda turma da 4ª Câmara, e depois subiu para a Câmara Superior. E ela, no acórdão, o que ela fala para manter, e isso é importante para a gente analisar e perceber. Por que ela fala para restabelecer a autuação e, portanto, negar provimento ao recurso especial do contribuinte? Ela fala, olha, há um problema aqui, porque a CPC, que é a Companhia de Participações em Concessões, ela iria adquirir a SP Vias de todo mundo que tinha a participação na SP Vias. Tá? Ela fez a sua oferta vinculante em 4 de dezembro de 2009. Tá? E, olha, toda essa reorganização que ocorreu foi depois da oferta vinculante. Foi depois da oferta vinculante que entrou primeiro essa tal uruguaia Interban e virou sócia, inclusive, majoritária da Vialco. Foi depois da oferta vinculante que foi constituída essa SPE. E foi, portanto, depois que houve a redução de capital. Então, ela diz, olha, merece ser lido aqui o excerto. Ela admite-se aqui que, como destacado na ementa do acordo 1401/2307, os acionistas planejam a redução de capital visando a subsequente alienação de suas cotas a terceiros, tributando o ganho de capital de forma menos onerosa. Perfeito. Contudo, esta escolha deve ser feita antes da alienação do ativo, pois a partir do momento em que o preço do negócio está delimitado, projetando-se o ganho, passam as operações a ter contornos exclusivamente fiscais e evidenciam a ausência de propósito negocial suficiente. Olha, foi por isso que, na visão da conselheira Edeli, que fez o voto vencedor, foi mantida a autuação. Por quê? Porque havia já uma oferta vinculante. Não houvesse essa oferta vinculante, na visão dela, era possível aplicar a norma que confere efetivamente uma opção ao contribuinte. Mas tem um outro aspecto que ela destaca, que não foi abordado na turma ordinária, tá? E que ela também adiciona como razão de decidir. Olha, não fosse por tudo isso, ainda tem mais um problema nessa redução de capital. Por quê? Porque redução de capital houve porque era excessiva, conforme Código Civil, Lei de SA. Ocorre que, como dito, ela fala, no voto vencedor do DRJ, 5 meses, ou mais ou menos 5 meses depois da redução de capital, houve aumento de capital de novo. O dinheiro voltou. Todo o dinheiro que saiu voltou. E voltou para mais ainda. Está vendo? Isso daqui mostra que ela não usa a expressão corretamente, ela não usa a expressão simulação. Mostra que foi abusivo a aplicação do artigo 22 neste caso. Se ela tivesse usado a expressão, e ela não é de boba não tem nada, muito pelo contrário, inteligentíssima, esperta, usasse simulação, isso daqui tinha que ser embargado. Está errado a decisão. Por quê? Porque o julgador não pode inovar o auto. E como a acusação não foi bem feita, eu, se fosse fiscal, com base nisso, e se realmente eu tivesse, eu não sei, acredito que esteja naquele pobre TVF, mas não tenho acesso ao inteiro teor, mas, se eu tivesse detectado isso, eu ia acusar por simulação, por falsa causa, ou incompatibilidade de causas, simulação por vício na causa, porque reduziu para aumentar. Qual a causa, então, era legítima aquela causa do negócio jurídico de dedução?
Mas não foi isso, o fiscal não fez isso. Ele falou em abusividade só. Então, por isso que ela se fiou no fundamento dela só na abusividade, trouxe esses elementos fáticos para falar por que ela mantinha a autuação. Esse é um aspecto curioso para a gente poder explorar. A gente pode falar um pouquinho mais. Tá? O sinal vermelho ou amarelo que acende, neste caso, a rigor, é justamente esse aqui. Né? O problema aqui, se é que há algum problema, é justamente esse aumento de capital subsequente à redução de capital. Aí, a gente pode pensar, falar assim, poxa, será que isso daqui não é um vício, efetivamente? O problema não é de abuso, a rigor. Será que não é simulação? Esse é o ponto para se refletir. Outro ponto para se refletir à vista desse caso é o seguinte, nós estamos falando da Câmara Superior. São 3 decisões recentes. Essa é uma delas. Olha, reconhecimento no voto vencedor que, olha, você pode fazer isso daqui para tributar menos. Afinal, é a lei que está falando que você pode fazer isso. Mas, olha, tinha uma oferta vinculante, ou se tivesse um contrato preliminar ou chamado pré-contrato, na visão da Edeli, aí já é demais, aí já não dá mais. Você já ultrapassou. Você já marcou território e falou, não dá para agora trocar de pessoa que está vendendo. Essa é a visão dela. Então, 2 pontos de atenção aqui. Bom, caso de Pio. No caso de Pio, curioso, porque primeiro você... me perdoem, eu não falei o número do acórdão da Câmara Superior. 9101-4335, de agosto de 2019. No caso de Pio, na turma ordinária, deu-se provimento ao recurso do contribuinte. Tá? Como era o caso de Pio? No caso de Pio, essa de Pio, indústria química de Pio. A de Pio, ela queria vender, enfim, produtos químicos de preservantes de madeira, né? E ela tinha isso daí, essa propriedade intelectual registrada, tanto no IBAMA como no INPI. E, para vender isso, como ela procedeu? Ela subscreveu o capital de uma empresa 0 quilômetro, subscreveu R$ 1.800, de um total de R$ 2.000, capital social. 2 pessoas físicas subscreveram R$ 200, e a de Pio, R$ 1.800. R$ 800 em dinheiro e R$ 1.000 com essa propriedade intelectual a valor contábil. Ato contínuo, a de Pio reduziu o capital e entregou aos sócios, pessoas físicas, a participação nessa empresa 0 quilômetro, que se chamava ALG. Tá? E aí, depois houve uma das pessoas físicas se transferiu para outra, e, enfim, a pessoa física vendeu essa participação para a Madeiras, a empresa chamada Madeiras. Então, a venda foi feita pela pessoa física. Né? A acusação. A acusação, sim, aqui tem alguns dados desencontrados, e por isso que eu não consigo fazer também um juízo de valor adequado, e não sei se os senhores vão conseguir, porque há desencontro de matéria fática, só vendo o TVF. O relator, nesse caso, foi vencido, e data máxima vênia, sofrível o voto do relator. Mas o fato é que ele transcreve excertos do TVF que deixam claro que houve a acusação de simulação. E simulação não só na parte quando ele fala do fundamento para autuar, como para qualificar a multa. Disso, aparentemente, não há dúvida, porque ele transcreveu aqui, está no relatório. Só que, apesar de data vênia considerar sofrível o voto do relator, que manteve a autuação, tá? Tem um parágrafo no voto dele que me despertou perplexidade, que não está no relatório. E não está no relato também, e nem no voto como a gente vai falar, no voto vencedor da Câmara Superior. Esse é o caso de Pio. Ele diz aqui, o relator, que a pessoa, ela vendeu a empresa ALG que tinha os preservantes, vamos chamar de produtos químicos, tá?
que tinham sido conferidos ao valor contábil pela Adipil, e a Adipil reduziu o capital e entregou essa participação nessa empresa chamada ALG, que tem esses preservantes químicos a valor contábil, né, R$ 1.800.000, e a pessoa física vendeu para a empresa Madeiras por R$ 9.300.000. Ele diz que os registros do TVF evidenciam que a recorrente Adipil, ela é que recebeu os R$ 9.300.000 pela alienação dos direitos dos referidos produtos químicos, e não há nenhum documento nos autos que pudesse, ao menos, indicar que a pessoa física, o sócio, tenha ela recebido os R$ 9.300.000. Hã? Isso me causou perplexidade. Que, opa, se isso foi, aí, desculpa, mas me parece simulação. Mas não está no relatório, está num pedaço do voto, lá na parte final do voto do relator, voto vencido, data vênia, sofrível fundamento. E o voto vencedor, ele também peço vênias, porque ele não afasta a simulação. Ele diz e afirma categoricamente que a questão central na autuação é a ausência de propósito negocial, e discorre sobre isso muito adequadamente. Porém, o fundamento, o motivo da autuação, que é o coração da autuação, que está no TVF, não foi falta de propósito negocial, foi simulação aqui. Bom, por maioria se deu provimento ao recurso. Assim aconteceu. Acórdão 1302-2389, ou seja, da segunda turma ordinária da terceira Câmara. Aí subiu para a Câmara Superior, recurso da Fazenda, e agora sim, esse acórdão foi revertido, favorável ao contribuinte, só que não foi por voto de qualidade, não, foi por maioria. Uma primeira perplexidade. E o voto vencedor aqui, que é o voto do próprio relator, aqui eu não consigo, data vênia, concordar com a fundamentação. É complicado. E eu vou ler alguns excertos para os senhores verem. É a mesma Câmara Superior, hein? Daquele voto que eu falei, voto vencedor da Eli, muito bem fundamentado. Vocês podem concordar ou não, mas está muito bem fundamentado e existe coerência, né? Só relembrando lá, olha, reduziu o capital, voltou, não teve acusação de simulação, então, voto vencedor corretamente foi na base do abuso, e falou, aqui tem abuso por causa disso, e também principalmente porque já tinha uma oferta vinculante antes. Pode não se concordar, mas ela foi bem fundamentada. Aqui ele diz, olha, embora aqui seja simulação, como eu disse, né, pelo relatório, ele começa a discorrer sobre o artigo redução de capital e diz que a redução de capital não pode ser feita sem qualquer critério, não um valor qualquer, uma mera formalidade. Não entendi. A redução deve refletir, de fato, a realidade econômica financeira. Ué, o que ele quer dizer com isso? Reduzir o capital? Obviamente, é porque é excessivo. Excessivo é um julgamento dos administradores. Como é que você pode substituir os sócios administradores, enfim, para o juízo, né, de discricionalidade, de conveniência, se ele acha excessivo ou não? Por que isso não refletiria a realidade econômica e financeira? E vai além. Fala, não se pode desvirtuar o diferimento da tributação permitido pelo artigo 22, porque esse artigo 22, na visão do voto vencedor deste acordo da Adipil, o artigo 22 não é um incentivo. Ele diz o seguinte, essa parte eu preciso ler, para os senhores compreenderem, para não haver corrupção de pensamento. Buscou o legislador tutelar a sobrevivência da pessoa jurídica, com o artigo 22, retirando-se o encargo de um eventual recolhimento de tributo em uma situação que se faz efetivamente necessária uma redução de capital. Quer dizer, buscou o legislador tutelar pela sobrevivência da PJ. Então ele está falando que, na verdade, o 22 serve para quê? Se uma pessoa jurídica tiver uma má situação financeira, aí sim ele pode fazer a redução de capital,
E aí, porque aí ele não precisa, para ele não pagar, coitado, não pagar o tributo. Ué, mas aqui não é o inverso? Economicamente, financeiramente, a realidade, então, é outra. Se ele não está muito bem, então é porque o capital não é excessivo. Aí sim, na própria lógica dele. Como é que ele vai dizer que o capital é excessivo quando a pessoa jurídica está mal das pernas? É isso que ele está dizendo. É só nesse caso que pode haver redução de capital a valor contábil e deslocar a tributação para o sócio. Não consigo divisar isso daqui. E vai falando, discorrendo e falando, usa iterativamente o termo artificialidade. A artificialidade encontra-se nas manobras da pessoa jurídica na utilização do artigo 22. Foi desvirtuada a finalidade da lei. Por quê? Porque a finalidade da lei seria um auxílio dado à PJ que, diante de uma real necessidade de redução de capital, que é qual? Pelo que foi dito aqui até agora, é só quando ela estiver mal das pernas. E, mais uma vez, construída artificialmente a cadeia de operações. Note-se que o fundamento, portanto, aqui, eu não consigo concordar, por conta do seguinte aqui. É artificialidade, não é simulação. Tudo isso é para dizer que é artificial. Eu não sei direito o que significa artificial, se artificial é falta de propósito negocial, enfim, mas artificial eu sei que não é, na forma como é escrita, simulação. Não foi dito que é por simulação, então estou mantendo. E vai além para dizer, criar um novo conceito chamado operação separa sem separar. Então, ele faz um paralelo com casa e separa e fala, olha, lembre do casa separa. Casa separa, hoje já foi carimbado, taxado, catalogado como pecado, né? Como simulação. Então, olha, aqui é muito similar ao casa separa. Aqui é um separa sem separar. Então, ele fala, se separa artificialmente, o artigo nunca se separou da pessoa jurídica na verdade. É isso que ele diz quando se aplica o artigo 22. A não ser na situação que ele descreve como em situação de sobrevivência da própria pessoa jurídica que reduz o capital. Enfim, e aí a parte, lá no final, tem uma parte, e aí é que eu disse que a questão da controvérsia fática, desencontro de descrição fática, porque aqui o voto vencedor, o relator, na Câmara Superior, diz o seguinte, o absurdo da situação é tão evidente, a fratura é tão exposta, que ela disse que essa empresa, a ALG, que tinha sido recém-constituída, não foi ela alienada pela pessoa física, lá para Madeiras, mas sim, ela, por sua vez, foi objeto de redução de capital, transferindo-se os ativos, aqueles produtos químicos, para a pessoa física, e a pessoa física vendeu isso. Bom, já mudou. Isso lembra daquele no voto do relator, na turma ordinária? Ele não falou isso, ele falou, não no relatório, mas no voto dele, que o dinheiro não tinha entrado no bolso do vendedor pessoa física, mas o dinheiro tinha entrado no bolso da pessoa que procedeu à devolução de capital à autuada, a DPIL. Aqui ele não diz isso. Se fosse isso, poderia se chamar de fratura exposta. Aqui ele está uma outra descrição fática falando aqui, não foi a LG que foi vendida. A LG, por sua vez, reduziu de novo o capital para a pessoa física que teve que vender. Bom, se isso é fratura exposta, se foi isso que aconteceu de fato, aí não tem fratura exposta nenhuma, porque aí não faz diferença nenhuma vender a LG, ou ela tirar da LG, a LG, esvaziar o ativo dela e a pessoa física vender, vai dar na mesma. Trocar 6 por meia dúzia. Mas eu destaquei esse aspecto por conta dessa dissonância na descrição fática. Resumo agora, conclusão. Pois é, senhores veem que, a se manter o entendimento da Câmara Superior com base nesse voto vencedor aqui do caso de Pio, a coisa não vai bem. Porque aí você é obrigado a seguir o caminho mais oneroso. Não, mas existe um adágio, isso daqui todo mundo, até o fisco respeita, até os mais fiscalistas respeitam. Ninguém é obrigado a estar o caminho mais oneroso. Eu acho que é. Se o artigo 22 está escrito, ele pede, ele fala,
devolução de capital pode ser feita a valor contábil. Se você não usar esse caminho, dentro, sem chegar, vamos chamar, na patologia, vai, ou pelo menos na aparência de patologia. Feijão com arroz? Ué, então você está falando que você é obrigado a seguir o caminho mais oneroso? É isso. Que propósito negocial eu vou precisar para reduzir capital? Diante do artigo 22? Nenhum. Ou então, aplicar o artigo 22, senão eu vou ter que falar, aplicar o artigo 22 é abuso. Claro que não é abuso, né? Evidente. Claro que não é abuso como expressão de falta de propósito negocial, se ele está falando isso. Ele pediu isso. Né? Agora, o que, senhores, pode chamar atenção é o seguinte, podem concordar ou não, já estou concluindo. Primeiro ponto, reduzir o capital e voltar depois, acho um temerário. Temerário, e pelo menos eu sou da linha dos objetivistas, né? Então, analisa a simulação pelo problema vício na causa. Se houver incongruência, mera incongruência de causas, não tem problema nenhum. Mas se houver incompatibilidade de causa entre a causa típica e a causa intentada, para mim, aí que está a simulação. Né? Ou ausência de causa, falta de causa. Bom, reduzir, aumentar, perigo, sinal vermelho ou amarelo, no mínimo. Agora, o outro ponto é essa coisa da oferta vinculante. Porque alguns acordos, as turmas ordinárias, em geral, têm reconhecido ultimamente a redução de capital, vamos chamar de patologia, como legítimas. Tá? E há acórdãos, inclusive, que permitiram, reconheceram a legitimidade, mesmo tendo sido feito contrato preliminar, de que trata o Código Civil, com a pessoa jurídica, que procede depois do contrato preliminar, a redução de capital para que o contrato definitivo seja feito pela pessoa física, ou outra em uma PJ estrangeira. Né? E esse é um ponto para reflexão. Será que uma oferta vinculante é o suficiente para falar, olha, agora já não dá mais para fazer a redução de capital? Ou será que, um passo além, o contrato preliminar, porque juridicamente o contrato preliminar é aquele que contém já todos os elementos do negócio definitivo, ou seja, é passível, por isso, de execução judicial, porque já está tudo lá, do negócio principal, todos os elementos do contrato principal ou definitivo. No contrato preliminar tiver feito, será que eu posso, aí, depois disso, ainda reduzir o capital para que outra venda? Esse é um ponto de reflexão. Agora, dizer que, tirando esses casos, eu preciso ter alguma justificativa, data vênia, eu não consigo divisar isso. Agora, se nós tivermos uma Câmara Superior em que permaneça com essa composição, há de se contar com a presença da conselheira Lideri, fazendária, porque, ao teor dela, ela afastaria a autuação não havendo a redução de capital depois de uma oferta vinculante ou de um contrato preliminar, e nem sair o dinheiro e voltar. Ela disse isso textualmente. Agora, se não houver ela, certamente todas vão perder. Obrigada.